pessoal, olha a gente aqui de novo na nossa penúltima unidade, a unidade que vai falar sobre ambientes linguísticos para aquisição da Libras como primeira língua. O que a gente vai falar sobre como que a criança ela vai adquirir a língua e qual o ambiente melhor para ela, onde que ele precisa estar, né? Para a gente entender essa aquisição da língua de sinais, a gente vai voltar ao Congresso de Milão, 1880, proibição da língua de sinais, né, que vocês já viram em outros momentos. Na década de 90, o surgimento de novos surdos brasileiros, de movimentos surdos brasileiros, perdão, que aí é quando começa a defesa da língua de sinais, que começa a FENES falar sobre a importância da Libras, sobre a educação bilíngue já começa a ser falada nesse momento aí, e é uma luta constante para poder ter o reconhecimento da língua de sinais como língua. Língua oprimida e estereotipação das pessoas com deficiência. Durante muitos anos, a língua ela foi excluída, ela foi proibida, ela não foi reconhecida como língua, então, por esse motivo, ela foi oprimida e não que hoje não seja, mas antes era muito pior. Hoje, pelo menos, ainda tem o reconhecimento da Libras, lá desde 2002, que reconheceu através da Lei 10.436, né, do ano de 2002. E aí, a partir desse momento, começa as coisas a mudarem, né? Além da opressão da língua, as pessoas surdas eram tidas como pessoas com deficiência, uma pessoa que tem uma falta de alguma coisa, né? A deficiência nesse caso, que é entendida como uma impossibilidade de fazer algo. A pessoa surda ela pode fazer qualquer coisa que ela queira. A única barreira que ela enfrenta é a barreira comunicacional, uma barreira que fala sobre a língua, né? A pessoa surda ela não é alfabetizada na língua que ela precisa, não é instruída na língua que é a língua de sinais, né? Que é a língua que é da identidade dela. Então, por esse motivo, as pessoas elas eram colocadas de escanteio. E aí tinha essa estereotipação da pessoa com deficiência, né? Dessa incapacidade de se relacionar com os outros, de trabalhar, de fazer qualquer coisa. Bom, aí nesse momento vem aqui, na década de 90, no ano de 99, o primeiro congresso latino-americano que fala da educação bilíngue de surdos, né? Que a ideia era fundar uma política nacional da educação de surdos. E aí nesse congresso discutia muito sobre a luta pela elaboração de uma política de educação voltada para a pessoa com surdez, a proposta de reconhecimento e regulamentação da Libras nas esferas tripartites, né, que é federal, municipal e estadual, mostrar que a Libras é uma língua natural nas comunidades surdas e a disciplina no currículo considerando aspectos linguísticos. O que dessa discussão de 99 tem? Política de educação, que já está uma política educacional, né, bem construída, mas só que ainda falta muito para melhorar. O reconhecimento da Libras nas 3 esferas, só que federal, ok. Estadual, nem todo lugar. Municipal, piorou ainda. Nem todo lugar tem o reconhecimento da Libras como língua daquele lugar, né? Mostrar que a Libras é uma língua natural, que as pessoas da comunidade surda, que a pessoa se comunica naturalmente através daquela língua, não é uma coisa que é imposta, né? E a professora Sônia falou que a língua natural brasileira ela é a língua dos povos indígenas, né? O Tupi-Guarani, seja lá a língua que for. Quando chega os portugueses aqui no Brasil, né, no período de colonização, eles impõem uma língua que não é natural do povo originário do Brasil. Eles impõem uma língua que é a língua portuguesa e catequiza essas pessoas em uma língua que não é natural da comunidade daqui. Então, é como se você botasse o surdo para poder oralizar uma língua que não é natural dele.
de uma comunidade dele. A comunidade ouvinte, a língua natural, hoje é a língua portuguesa. Diferente da pessoa surda, que naturalmente a língua dela é a Libras. Entende a diferença? Então, até hoje existe uma luta, né, para reconhecer que a Libras é uma língua natural das comunidades surdas. A disciplina no currículo considerando aspectos linguísticos. No currículo escolar, recentemente, eu não me recordo se é aqui no estado de Minas Gerais, que a Libras ela foi colocada, acho que foi nacionalmente, colocada a Libras como disciplina obrigatória, né, nas escolas. Só que isso não é o suficiente, precisa colocar e praticar. Porque não adianta colocar lá e deixar passar e nada fazer. A educação bilíngue de surdos envolve a criação de ambientes linguísticos para a aquisição da Libras como primeira língua por crianças surdas, no tempo de desenvolvimento linguístico esperado e similar ao das crianças ouvintes, e a aquisição do português como a segunda língua. O objetivo é garantir a aquisição e aprendizagem das línguas envolvidas como condição necessária para a educação do surdo, construindo sua identidade linguística, cultural na língua de sinais e concluir a educação básica em situação de igualdade com as crianças ouvintes e falantes do português. Brasil, 2014, página 6. Né? Isso é uma lei. Essa imagem é da escola bilíngue de Libras e Português lá de Brasília, em Taguatinga. Tá? Então, o que acontece? O mesmo direito que a criança ouvinte tem de entrar na escola e ter o acesso na sua língua natural, que é o português, desenvolver a sua fala, a sua escrita, o aluno surdo ele tem o direito de entrar na escola e aprender a sua língua e o português na modalidade escrita no mesmo tempo em que uma criança ouvinte. Não é que a criança surda tem que ficar aqui e a criança ouvinte aqui e continuar assim. Não. Existe aqui, ó. Por isso que se defende a escola bilíngue. A escola bilíngue ela vai acompanhar o mesmo nível de idade, de escolaridade, tanto criança ouvinte, criança surda. Não tem essa de que, porque é surdo vai ter um atraso cognitivo. Se existe uma educação ideal, adequada para aquela criança, ela vai aprender a se comunicar, a se expressar daquele jeito. Tá? Então, é necessário considerar a importância da educação bilíngue nesse sentido. Deixa eu colocar a minha imagem para o lado de cá. Bom, Libras como primeira língua apresenta-se na forma visual espacial, em forma de sinais. O português como segunda língua na modalidade escrita. Daí nasce o bilinguismo, que é uma proposta de tornar acessível às crianças o acesso às duas línguas. Ronice Miller de Quadros, lá no ano 2000, ela fala o seguinte: quando me refiro ao bilinguismo, não estou estabelecendo a dicotomia, uma separação, mas sim um reconhecimento das línguas envolvidas no cotidiano das pessoas surdas, ou seja, a Libras e o português no contexto mais comum no Brasil, naturalmente. Né? Libras para o surdo, português para as pessoas ouvintes. Fim. É o direito igualitário, é o direito que cada um tem. Fulano vai para a sua escola que essa educação aqui é melhor para você. É importante, é até interessante uma coisa que me ocorreu agora, que a gente fala de criança surda na escola bilíngue. Só que criança ouvinte, o aluno ouvinte, ele também pode entrar na escola bilíngue, tá? Só que a língua de instrução é a Libras, obviamente. Né? Não é que a criança ouvinte ela vai deixar de aprender o português, mas ela vai aprender, além do português, ela vai aprender a língua de sinais. Tá? Mas o foco mesmo é para a criança, o aluno surdo, né? Que o foco ali é para a educação do aluno surdo. A Libras como primeira língua só poderá ser ensinada aos alunos surdos por meio de um professor surdo ou um professor ouvinte bilíngue e que tenha fluência na Libras. Não é o profissional, uma pessoa que chegar e falar: eu sei Libras e eu quero trabalhar numa escola. Saber Libras qualquer pessoa pode saber. Mas ser fluente em Libras significa você dominar a língua nos vários aspectos dela.
seja no aspecto morfológico, sintático, semântico, pragmático, você entende a língua de sinais de uma forma muito, assim como o português, né, que você tem que entender a linguística da língua, né, do português, né, a estrutura que ela se organiza, a Libras também tem uma organização. Então, o professor bilíngue, além de falar, ele precisa entender a estrutura daquela língua para poder instruir o aluno surdo, né, no conteúdo que ele precisa ensinar. Porque Libras, a depender do contexto, o sinal muda. Então, não adianta, eu sei Libras. Tá, o que você vai fazer com isso? Você sabe dar uma aula em Libras? Uma aula do início ao fim na língua de sinais? Então, por isso, aí a formação do profissional deve estar em acordo com o Decreto 5626 de 2005, que no capítulo 3 diz: da formação do professor de Libras e do instrutor de Libras. Artigo 4º. A formação de docentes para o ensino da Libras nas séries finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena em letras com habilitação em Libras ou em Libras, língua portuguesa como segunda língua. E também agora pedagogia bilíngue, né, que lá no INES tem, que em alguns outros lugares no Brasil também tem. Por quê? Existe o professor de Libras que vai dar aula de língua portuguesa. Por exemplo, o professor surdo que faz o curso de Libras, língua portuguesa como segunda língua, né, na Federal de Uberlândia tem. Uberlândia. O professor surdo entra nesse curso para poder aprender o português para ensinar para a criança, para o aluno surdo. Tá? E aí Libras, letras Libras, que é estudar a estrutura da língua de sinais, né? Todo o campo linguístico dela, toda a estruturação da língua. A estimulação linguística em Libras em crianças de 0 a 3 anos é essencial devido à plasticidade neural. Segundo o de Donato, 2008, página 1, a língua de sinais deve ser adquirida nos primeiros anos de vida com modelos surdos. As professoras falaram o seguinte: eu ouvinte, né, Pedro, chego na escola, chego na escola onde que eu não sei a língua. Qual é a referência daquela pessoa? Não tenho referência. Um aluno surdo chega na escola, olha o professor ouvinte, o professor está falando. Aí o aluno surdo fica. Diferente de quando eu ouvinte, enquanto o professor, nossa, esse eu gosto muito. Todo mundo já teve um professor que, né, teve aquela explosão de sentimentos, eu amo aquele professor, defendo com unhas e dentes. Todo mundo já teve. A mesma coisa o aluno surdo chega lá na sala de aula, tem um professor surdo que é igual a ele. Muito diferente, né? O aluno surdo ele vai se encantar pelo professor que fala na língua dele. Segundo Santana, 2007, página 64, a aquisição de uma língua não é impossível durante a fase adulta. Porém, enquanto as crianças têm grande proficiência, os adultos nem sempre. Essa questão da plasticidade neural, não sei se todo mundo sabe, o nosso cérebro ele se modifica de acordo com a necessidade. O mesmo cérebro de hoje não é o cérebro daqui até o final do ano. Por quê? A partir do momento que a gente aprende um novo conteúdo, nosso cérebro se modifica, ele tem uma outra forma. As ligações, as sinapses dos nossos neurônios, elas vão se formando, se modelando e vai ampliando mais, criando áreas do cérebro, afetando áreas do cérebro que antes não eram afetadas. Então, por isso que lá no processo, quando a criança está pequenininha, que vai crescendo até os 3 anos de idade, a criança ouvinte, por exemplo, ela adquire a língua, ela consegue se expressar, ela consegue balbuciar, ela consegue copiar, né? Se ela tem um pai e uma mãe ouvintes que são falantes da língua portuguesa e moram em outro país, ela nasce automaticamente bilíngue, porque dentro do espaço ela tem uma língua, no outro espaço ela tem outra. E é muito rápido, a gente percebe muito bem a diferença. Nós adultos temos mais dificuldade de aprender uma língua do que uma criança.
Por isso que existe o curso de inglês, por exemplo, para criança, né, para os pequenos. E aí eles aprendem muito mais rápido. Em se tratando da língua de sinais, quando a criança nasce num ambiente de pessoas ouvintes, a criança surda nasce num ambiente de pessoas ouvintes, ela vai ter um atraso muito grande para poder aprender a língua. Não é impossível, como Santana falou, só que ela vai ter um atraso maior. Diferente de quando a criança ela nasce no ambiente linguístico favorável, que é pai e mãe surdo, ou pai surdo, ou a mãe surda, e ela vai reproduzir aquele modelo. Eu vou ensinar para o meu filho, ou para a minha filha, para a criança lá, um sinal. Por exemplo, água. E mostra o elemento. E ali vai estimulando a expressão facial, que é onde que o bebê, né, ele vai ter o primeiro contato. E é muito diferente. Quando essa criança ela vai para a escola, nesse interstício de 0 a 3 anos, num ambiente adequado, né, uma escola bilíngue, ela aprende isso muito mais rápido. Ela nasce naquele meio de estímulo visual muito grande, certo? A inserção de crianças no sistema de ensino os obriga a utilizar-se da língua portuguesa, que é a escola inclusiva. A língua esta que não domina ou domina precariamente, tornando cada vez mais difícil o acesso a níveis mais elevados de escolaridade. Uma criança que chega numa escola de educação inclusiva, ela tende a ter um atraso no aprendizado. O aprendizado dela fica muito fraco, né? Diferente se ela estivesse numa escola bilíngue, numa escola onde tivesse professor para poder ensinar as duas línguas ao mesmo tempo. Aí ela chega lá na escola, ela encontra só pessoas ouvintes e ela não ouve, não tem um material adequado, material didático, não tem um material que é apropriado para aquilo, né? Como que ela vai adquirir a Libras? Como que ela vai adquirir o português? Então, ela vai ter um atraso no seu processo educacional. As crianças surdas desenvolvem aprendizagens através da leitura e da experiência visual. Porém, sozinhas, não têm o poder de se formar como leitoras e de serem também leitores visuais. Necessitam do livro, de textos e de imagens para que possam desenvolver sua capacidade visual e de leitura. Bom, a gente vê aqui a criança, nessa imagem aqui, bem legalzinha, é uma criança com um livro e nesse livro tem os dinossauros, né? Dinossauro, baleia e tudo mais. Quem está atrás pode ser um professor, pode ser até a família mesmo. Ela olha para a imagem no livro e imagina o animal mais a sinalização. Então ela faz a importância da pedagogia visual aí de novo. Ela faz a associação da imagem com o sinal mais a palavra, né? A imagem com o sinal e adquire a língua. Dinossauro, qual o sinal de dinossauro? Baleia, qual o sinal de baleia? Né? Se tivesse a imagem ali de um leão, leão. Então, tem todo um envolvimento pedagógico para poder adquirir a Libras, para se tornar um leitor visual. Eu olho a imagem e associo ela com o sinal. Quanto a essa parte da experiência visual, né, a gente está vendo aqui essa arte da Kendi Uranga. Ela coloca aí vários elementos, né, das mãos, né, e fala que há amigo, tem silêncio da enfermaria, paz, mãos de novo, muitos elementos das mãos. A experiência visual da pessoa surda, ela é com a mão. A Libras, porque a Libras depende disso daqui para poder ela ser executada. Não tem por onde correr, entende? Para o ensino, a experiência visual para o ensino da Libras como primeira língua é de fundamental importância e assim observa-se que precisa-se de uma organização para desenvolver planejamentos metodológicos referentes aos objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos, materiais didáticos e formas de avaliação mais coerentes. O jeito que a pessoa avalia, que o professor avalia um aluno ouvinte, não avalia o aluno surdo.
São formas completamente diferentes. Não sei se vocês estão acostumados a avaliar somente alunos ouvintes. Se você for avaliar o aluno ouvinte da mesma forma que você for avaliar um aluno surdo, perdão, da mesma forma que você avalia um aluno ouvinte, vai dar ruim. Vai dar muito ruim, porque são realidades diferentes, são metodologias diferentes, são pedagogias diferentes, materiais diferentes, certo? Se você usa o mesmo material para os dois, ok, dá para avaliar. Mas se você usa um material diferente do outro, a avaliação não pode ser a mesma. Segundo o Gesser, as metodologias de ensino foram formuladas e idealizadas para contornar e tentar resolver problemas de ordem prática. Escolher uma metodologia adequada salva muita coisa na educação. Porque eu não posso usar a mesma metodologia nessa sala e na outra. O que eu uso hoje não serve para outra turma que eu dou aula, para a turma do ano que vem que eu dou aula. Eu preciso entender qual é a melhor forma que eu vou conseguir abraçar todas as pessoas daquela turma. Sabe? Seja uma metodologia ativa, metodologia reversa, metodologias, né, tem várias hoje em dia. Segundo Carnop, temos várias formas de trabalharmos com surdos, assim como narrativa, poema, piada, mito. Tudo isso serve de evidência da identidade da cultura surda. Se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão ver piada surda, piada de surdo, narrativa surda. O surdo tem um jeito de contar uma história. Ele usa Libras. Às vezes ele usa um classificador da Libras. Às vezes ele usa apenas a expressão corporal e facial para poder contar uma história, né? Através dos classificadores também. Então, se vocês procurarem lá, classificadores da Libras, narrativas, poemas, tem uma poetisa surda que é... Esqueci o nome dela, mas é alguma coisa Machado. Acabei de ver o nome dela e esqueci. Piada surda, do passarinho surdo, por exemplo. Que o caçador deu um tiro, o passarinho fugiu. Deu outro tiro, fugiu. Deu outro tiro, fugiu. Só que ficou um passarinho. Por que o passarinho não fugiu? Porque ele não ouve tiro, que ele é surdo. Entende? As histórias, o Patinho Feio surdo, Cinderela surda, Rapunzel, enfim, várias historinhas que são adaptadas. Contar e recontar os contos, histórias, piadas, adivinhas, lendas, parlendas e assim por diante, o surdo transmite informações da sua própria cultura de forma sinalizada. Encenações, movimentos corporais e faciais. Explorar o corpo, né? No sentido de movimentar, localizar ele na sala de aula, né? Explorar o que ele tem de melhor visualmente. Né? O que dá para explorar visualmente do aluno surdo. Usar materiais que apresentam interpretação interlingual e interpretação intersemiótica. Interlingual, português, Libras, português. Intersemiótica, usar elementos visuais. Aqui na imagem aqui, ó. Chaves, o teatro do Chaves. Isso é uma interpretação intersemiótica. Automaticamente ninguém fala que isso é um teatro de pessoas surdas. Só que você sabe o que vai ser apresentado aí é o teatro do Chaves. Uma representação do seriado Chaves. Por quê? A gente vê Chaves, Seu Madruga, Dona Florinda, né? Dona Clotilde, Kiko, Jaiminho, Seu Barriga, Chiquinha, Dona Neves, né? Então, isso é uma interpretação semiótica. A gente usa dos elementos para poder representar alguma coisa. Quando faz a representação do Charlie Chaplin, bigodinho, bengala, a cartola, terno, não se fala nada, né? Não sinaliza nada, porque é só o corpo que fala. Então, isso é a interpretação semiótica. E isso também ajuda na aquisição da Libras. E aí eu trouxe para vocês a literatura surda. Cinderela surda, Rapunzel surda, O Mundo das Bocas Mentirosas, As Luvas Mágicas de Papai Noel, Patinho Surdo, Adão e Eva, Tibi e Joca, O Homem que Amava Caixas, Feijão Surdo,
e tem uma infinidade de literatura surda. Inclusive, eu trouxe aqui, ó, Literatura Surda Infantil, que é uma página da UFSC, né, que tem várias literaturas surdas, que é muito interessante. E aí eu trouxe também as referências que foram usadas para poder fazer essa nossa aula. Beleza, gente? Então, assim, tem como explorar muita coisa para o aluno surdo adquirir a língua. E isso é a aquisição da língua, ela se dá através de explorar a visão da criança mesmo, sabe? De estimular a visão da criança, do aluno surdo. Tá ok? Então, a gente vai agora para a nossa última unidade, que é a unidade 4, e a gente se vê já já. Tchau!